Muito bom, que bom estarmos de volta com a lição de número 7. Continuamos a nossa análise do texto do Ciência do Bom Viver, página 143, quando fala do método de Cristo para evangelizar, para ganhar pessoas. Na semana passada estudamos sobre como Jesus se aproximava das pessoas. E Ellen White diz que Jesus, ao se aproximar das pessoas, chegava perto delas como alguém que lhes desejava o bem. As pessoas gostavam de Jesus porque Jesus, ao se aproximar delas, elas percebiam bondade, interesse nas suas necessidades. Então, nessa semana, nós vamos estudar exatamente isso. Como é que Jesus desejava o bem das pessoas? E a lição dessa semana, ela pode ser resumida numa só palavra: contrastes. Primeiro, um contraste entre um personagem bíblico chamado Jonas, um profeta que foi enviado para pregar em Nínive e, no entanto, fugiu para Tarsis, e Jesus, e a atitude de Jesus. E depois, um contraste entre a igreja cristã no decorrer dos anos e a atitude de Jesus para com as pessoas, para com os pecadores. Então, começando, o primeiro bloco seria um contraste entre Jonas e Jesus. Jonas é o exemplo de alguém que pregou o evangelho, mas não amava as pessoas, nem lhes desejava o bem. Porque o que ele queria mesmo é que aquela gente fosse destruída. Ele tentou fugir da missão, indo para Tarsis. Ele pregou contrariado e, quando obteve sucesso, não gostou. Eu costumo dizer que Jonas é o tipo do pregador que ganhou almas, mas não se alegrou. Você conhece alguém que, às vezes, até dentro da igreja, não fica feliz quando chegam pessoas novas para serem batizadas, porque essa pessoa diz: esses vão trazer problemas, a nossa igreja está inchando, não está crescendo, ou coisa parecida. Conhece alguém assim? Pois é, Jonas era assim. Ele não se alegrava com os pecadores que se convertiam. Em outras palavras, ele não seguia Jesus. Ele não desejava o bem das pessoas. Mas, em contraste, Jesus viveu em função das pessoas. Jesus foi, diferente de Jonas, o exemplo de quem ama o que faz. Ele viveu em função de sua missão. Ele cumpriu a missão mesmo com os mais indesejáveis da sociedade. É o caso, por exemplo, que a lição nos apresenta de Mateus 8, 1 a 4, daquele leproso. Ninguém queria se aproximar dele, ninguém queria tocar nele. No entanto, Jesus se aproximou e o curou e o purificou. Em Lucas 15, nós temos um quadro muito claro disso, quando ele conta a história da ovelha perdida, do pastor que deixa as 99 no aprisco e vai buscar a única que se perdeu, coloca-a sobre os ombros, porque ela não consegue caminhar, está machucada, está desalentada, está perdida, e ele carrega sobre os ombros e ele se alegra por isto. Esta é a história de Jesus. Então, esse é o primeiro contraste: Jonas e Jesus. Que tipo de pregador nós somos? Jonas ou Jesus? A segunda parte da lição dessa semana tem a ver com um contraste agora entre a igreja e Jesus. Historicamente, a igreja teve altos e baixos na sua relação com os pecadores e com as pessoas, inclusive com seus próprios membros. Por exemplo, a Daniel 7, 24 a 26 fala de um poder, que é o poder religioso que surgiria dentro do próprio cristianismo, representado por Roma na sua fase papal, religiosa, que perseguiria, que magoaria os santos do Altíssimo e cuidaria em mudar os tempos e a lei. Ou seja, foi a igreja maltratando as pessoas nesse período. Em Romanos 2, no verso 24, falando do judaísmo, da igreja judaica, o apóstolo Paulo diz o seguinte: porque está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Ou seja, aqueles judeus que não estavam dando um bom testemunho da salvação e que também rejeitaram o Messias, estavam sendo trazendo uma situação de opróbrio ao próprio evangelho, porque não estavam amando as pessoas como deveriam amar. Então, para a gente finalizar, a grande pergunta é o seguinte: como é que nós podemos, como igreja, amar as pessoas ou fazer com que as pessoas pensem e sintam que nós estamos desejando o bem dessas pessoas? A chave para isto, de novo, é a pessoa de Jesus.
Ele é o nosso exemplo em tudo. Além de ser o nosso Salvador, é o nosso exemplo. Em Filipenses 2, nos versos 3 a 5, há um tratado teológico sobre a encarnação de Cristo, sobre a submissão de Cristo em tornar-se homem aqui. Todavia, há uma expressão em Filipenses 2, versos 3 a 5, que me chama a atenção. Ela diz assim: porque que houvesse em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Ou seja, que não teve por usurpação ser igual a Deus, que o orgulho não lhe subiu à cabeça, mas que ele desceu a este mundo miserável, pecador, tomou a forma de homem e finalmente morreu por nós. Então, esse ato de humildade diante das pessoas faz com que a gente tenha o mesmo sentimento que houve em Cristo. E isto vai atrair as pessoas, como Cristo também atraiu as pessoas. Esse sentimento envolve não rebaixar ninguém, ao contrário, considerar os outros superiores a si mesmos. Não pensar só em si, mas no bem-estar dos outros. Algo para a gente pensar e para conversar com a nossa unidade e expor isso para a nossa unidade nesse sábado. Um abraço e a gente se encontra aqui.